Fala, pai, vamos para mais um dia de dicas e palpites aqui no canal Juan Tipster. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar notificações que são vídeos diariamente. Lembrando que esse conteúdo é para mais de 18 anos e aposte com responsabilidade. Vamos para o primeiro jogo do dia da nossa sexta-feira, o jogo que ocorre entre o Al Hilal e o Al Ettifaq. O Al Hilal nos últimos 5 jogos obteve 4 vitórias e 1 empate. É um time bastante over, é um time que busca o resultado a todo momento e é um time a ser superado. Por outro lado, o time visitante obteve 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Al Hilal dentro de casa é um time invicto, é um time a ser batido. Por outro lado, o time visitante não vem do retrospecto tão bom fora de casa, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Analisando os times na tabela, o Al Hilal ocupa a primeira colocação e o Ettifaq ocupa a 11ª colocação. Analisando as odds, eu acredito que o Al Hilal não perde esse jogo dentro de casa. Está pagando a cotação de 1,25, que é uma excelente cotação para a gente acrescentar no nosso bilhete. Se você for aquele cara que gosta de correr mais risco, Al Hilal, para vencer no primeiro tempo, está pagando a cotação de 1,65, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Vamos para o segundo jogo do dia que eu separei para vocês, é o jogo entre o Al Riyadh e o Al Nassr. O time da casa nas últimas 5 partidas obteve 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Por outro lado, o Al Nassr obteve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas. O time da casa não vem no retrospecto tão bom, vem de 3 derrotas dentro de casa e apenas 2 vitórias. Por outro lado, o Al Nassr vem no excelente retrospecto, vem de 4 vitórias e 1 empate fora de casa. É um time que busca se impor, mesmo fora de casa. Analisando os times na tabela, o Al Nassr ocupa a 3ª colocação e o Al Riyadh ocupa a 6ª colocação. Analisando as odds, vou buscar pelo menos para sair um gol no primeiro tempo, está pagando a cotação de 1,27, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Se você for aquele cara que gosta de correr mais risco, o Al Nassr não perde a partida e fora para vencer está pagando a cotação de 1,27, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Vamos para o terceiro jogo do dia, é o jogo que ocorre entre o Union Berlin e o Fribourg. O Union nos últimos 5 jogos obteve 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Por outro lado, o Fribourg obteve 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O Union Berlin de casa obteve 3 vitórias e 2 empates. É um time que em todas as partidas marcou pelo menos um golzinho. Já o Fribourg fora obteve 3 vitórias e 2 derrotas. Analisando os times na tabela, os times são bastante parelhos. O Union Berlin ocupa a 7ª colocação e o Fribourg ocupa a 6ª colocação. Analisando essa partida, eu acredito numa partida para mais de 1,5 gols, está pagando a cotação de 1,36, 1,42, a depender da casa. É uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é casa para marcar pelo menos um gol, está pagando a cotação de 1,33, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Desembarcando na França, vamos para o Olympique de Marseille e Auxerre. O time da casa nas últimas 5 partidas obteve 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Por outro lado, o time visitante obteve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É um time bastante over, mesmo jogando fora de casa. O Olympique dentro de casa obteve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Porém, o time visitante vem de 4 derrotas e 1 empate fora de casa. Analisando os times na tabela, o Olympique ocupa a 2ª colocação e Auxerre ocupa a 10ª colocação do campeonato. Analisando os times, eu acredito que o Olympique não perca essa partida. Está pagando a cotação de 1,40 a 1,42, a depender da casa, com excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é um jogo para mais de 1,5 gols, está pagando a cotação de 1,16, é baixa, porém dá para a gente acrescentar no nosso bilhete. Desembarcamos na Espanha, vamos para o Rayo Vallecano e Las Palmas. O time da casa nos últimos 5 jogos obteve 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Por outro lado, o time visitante obteve 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas 5 partidas. O Rayo Vallecano, jogando dentro de casa, obteve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Las Palmas obteve 3 derrotas e 2 vitórias. Analisando os times no campeonato, o Rayo Vallecano ocupa a 9ª colocação e o Las Palmas
18ª colocação. Finalizando esse jogo, acredito no jogo para mais de 1,5 gol, tá pagando uma cotação de 1,36, 1,40, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é casa para marcar pelo menos 1 gol, tá pagando a cotação de 1,21, que também é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Desembarcamos no Brasil, vamos para Internacional e Fluminense. Internacional nos últimos 5 jogos obteve 3 vitórias, 2 empates. É um time que tem feito boas partidas e é um time a ser batido. Por outro lado, o Fluminense nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. É um time que está buscando se afastar ao máximo da zona do rebaixamento. O time da casa, nas últimas 5 partidas dentro de casa, obteve 4 vitórias e 1 empate apenas. Por outro lado, o Fluminense fora de casa não vem no retrospecto tão bom, vem de 4 derrotas e 1 vitória. Analisando os times no campeonato, o Internacional ocupa a 5ª colocação e o Fluminense a 14ª colocação, a 3 pontos da zona do rebaixamento. Analisando esse jogo, eu acredito que o Internacional vai buscar o resultado jogando dentro de casa. Por isso eu acredito no Internacional para marcar mais de 1 escanteio no primeiro tempo. Está pagando a cotação de 1,21, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é um jogo aberto, na qual o Fluminense vai querer também fazer o resultado, o Internacional indo para cima. Eu vejo um jogo para mais de 1,5 gol. Está pagando a cotação de 1,40, 1,45, que é uma excelente cotação para a gente agregar também no nosso bilhete. Vamos para o último jogo do dia, na qual eu vejo valor para a gente agregar no nosso bilhete, é o jogo entre Palmeiras e Grêmio. O Palmeiras nas últimas 5 partidas obteve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Por outro lado, o Grêmio obteve 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Palmeiras dentro de casa, vendo o retrospecto excelente, vem de 3 vitórias e 2 empates. É um time que busca o resultado a todo momento. Por outro lado, o Grêmio não vem de um retrospecto tão bom fora de casa, 3 empates e 2 derrotas. Analisando os times na tabela de classificação, o Palmeiras ocupa a 2ª colocação e o Grêmio ocupa a 11ª colocação com 39 pontos. Também não se livrou do rebaixamento. É um time que eu vejo que vem para cima também no Palmeiras para fazer o resultado. E por isso eu acredito num jogo para mais de 1,5 gol. Tá pagando a cotação de 1,25, 1,26 a depender da casa, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é Grêmio para marcar pelo menos 1 escanteio no primeiro tempo. Tá pagando a cotação de 1,20. Eu acredito que saia pelo menos 1 escanteio do Grêmio no primeiro tempo. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, que são vídeos diariamente. Chegou a hora mais esperada, é a hora do nosso bilhete. Segue no próximo frame. Fui!